Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence somente a Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pela misericórdia dele, nós podemos estar aqui hoje. Pela misericórdia dele, estamos respirando, estamos vivendo cada dia. Pela infinita misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Amém? Peço aos irmãos que estejam abrindo no livro de Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14. E vamos estar lendo do versículo 5 ao versículo 14. Amém? Agradeço ao Senhor pela sua misericórdia, por esta oportunidade que Ele me concede. Agradeço ao pastor Sérgio pela confiança. Deus abençoe, pastor. Agradeço ao meu esposo, meu companheiro, meu amigo, meu amado. Pela misericórdia de Deus, estamos juntos há 23 anos, desde namoro, casamento. Só para te lembrar, tá, porque às vezes você esquece, né? 23 anos. E o Senhor, pela misericórdia, tem nos abençoado com 3 filhos lindos, que nos ensinam a cada dia a ter paciência, a sempre estar repetindo e ensinando, mas é tudo, né, pelas mãos do Senhor para podermos aprender, cada dia aprendendo. Eu te amo muito, meu amor, muito obrigada, você é uma bênção de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. E agradeço a cada um dos irmãos que sempre oram por nós, irmãos. Se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor e pelas orações. Nós viemos em todo o tempo orar uns pelos outros. Aleluia. Porque só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Amém? Josué capítulo 14, a partir do versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filhos de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Já há alguns meses que o Senhor tem falado comigo nesta passagem, e há uns 2 meses atrás, no culto com o círculo de oração, eu havia preparado esta palavra, se assim fosse a vontade do Senhor de dar uma saudação. Eu me lembro que naquele dia, na leitura oficial, o pastor Emerson,
ele deu a leitura oficial, não necessariamente nesse texto de Josué, mas no texto ao qual nós também vamos estar meditando, no livro de Números, nessa passagem onde os homens são enviados a espiar a terra. E desde aquele dia o Senhor foi queimando essa palavra no meu coração até o dia de hoje, a qual o tempo oportuno do Senhor para falar conosco. Amém? Após peregrinarem 40 anos no deserto, após uma geração incrédula e desobediente ter ficado no deserto, com exceção de Caleb e Josué, Israel, povo de Israel, após a morte de Moisés, eles passam a ter como um líder levantado por Deus, Josué, filho de Nun, o qual, segundo a direção de Deus, ele passa o Jordão junto com o povo de Israel e passam a pelejar contra os povos inimigos para possuírem a herança de Deus para eles. À medida que o livro de Josué avança, nós vamos ver os israelitas conquistando e dividindo entre eles as tribos, conforme o Senhor já havia ordenado através de Moisés, seu servo. E o texto ao qual nós lemos, ele se encontra em um momento em que o povo de Israel já está instalado na terra prometida, e que Deus o prometeu. E Josué, neste momento, está fazendo ali a repartição das terras. No versículo 6, nós vemos que diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. E em várias passagens onde o nome de Caleb é mencionado, nós encontramos a referência de que ele era filho de Jefoné, o quenezeu, ou em algumas traduções, o quenezita. O que identifica Caleb como pertencente a uma família edomita de destaque, descendente de Eleazar, o primeiro filho de Esaú. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 36, versículos 11, 15 e 42. Parte desta família de Caleb, aparentemente, antes do êxodo, se juntou à tribo de Judá, demonstrando assim mais um exemplo de alguém que não era israelita de nascimento, mas era israelita pela fé no Deus de Israel. Fé essa que tornou Caleb um líder de uma importante tribo de Israel, a tribo de Judá, a qual veio ser também a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento da repartição das terras para as tribos, Caleb ele chega até Josué e traz à memória as lembranças das palavras que o Senhor falou a Moisés ao seu respeito e também a Josué. Versículo 7, Caleb diz: da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. A lembrança de Caleb a Josué sobre esse episódio das suas vidas está descrito no livro de Números, capítulos 13 e 14. Quando ali o Senhor ele dá ordem ao seu servo Moisés para que envie espias à terra de Canaã, terra a qual o Senhor já havia prometido que daria aos filhos de Israel em herança. E Deus ordena então a Moisés para que envie um homem de cada tribo, para que ali eles possam ver se essa terra, a terra de Canaã, era uma terra boa ou má, para saber quais eram as cidades que ali haviam, se o povo habitava em arraiais, se em fortalezas, se o povo era forte ou fraco, pouco ou muito, se havia ali árvores ou não. E eles também, uma das ordens era que eles se esforçassem para trazer o fruto da terra. E assim, estes 12 homens, um de cada tribo de Israel, eles foram e voltaram ao fim de 40 dias. Mas ao retornarem, eles ali anunciam tudo que eles viram ao espiar a terra. Eles mostraram o fruto que trouxeram, a qual diz a passagem bíblica que de tão grande que era, porque era uma época onde estavam se ali colhendo uvas, foi necessário colocar esse caixa
caixa de uvas em um pedaço de madeira, onde 2 homens os trouxeram sobre os seus ombros, de tão grande que era o fruto dessa terra. E eles ali disseram que verdadeiramente esta terra era uma terra que manava leite e mel, e que o fruto era muito bom. Porém, alguns deles disseram ao povo que estava ali, ao povo de Israel, que estava ansioso para saber o que eles tinham visto. Eles disseram que nesta terra, porém, havia um povo poderoso e cidades fortes e muito grandes. E ali também habitavam, pelo que eles viram, os filhos de Anak, que eram homens gigantes que habitavam. Nesta terra, os inimigos que habitavam eram os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Mas em Números, capítulo 13, versículo 30, nós vemos Caleb fazendo o povo ali se calar dessa sua murmuração diante os inimigos que havia na terra e dizer: subamos animosamente e vamos possuir em herança essa terra, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Caleb, ele tinha convicção de que o Senhor estava com eles, pois a promessa havia sido feita por Deus, e não pelo líder Moisés, mas sim pelo próprio Deus àquela nação. Em Números 23, 19, vai nos dizer a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aleluia. Mas continuando no texto de Números, capítulo 13, nós vemos que mesmo após essa palavra de ânimo que Caleb dá ao povo, os demais espias, os demais 10 espias, continuaram pontuando as dificuldades que eles teriam e demonstravam em cada palavra que eles falavam a sua incredulidade na promessa feita por Deus, que os colocaria em uma terra boa e que tiraria os inimigos dali. E muitas vezes, irmãos, diante das promessas a qual nós recebemos de Deus na nossa caminhada, nós temos muitas vezes a tendência de acreditar que nós vamos herdar a promessa, mas não precisaremos enfrentar guerras, nós não vamos enfrentar dificuldades no caminho, nós não encontraremos levantes do inimigo. Acreditamos muitas vezes, diante das promessas de Deus, que nós vamos herdá-las de uma maneira fácil, como se diz, deitados eternamente em berço esplêndido. Mas nós precisamos saber sim, que nós teremos que muitas vezes guerrear para recebermos a vitória. Aleluia. Josué, livro de Josué, o qual nós lemos no capítulo 14, versículo 8, continua Caleb dizendo: mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Caleb, em sua conversa com Josué, lembra que diante das palavras dos espias incrédulos, o coração do povo se derreteu de tal maneira que eles começaram a mais uma vez a murmurar contra Moisés e Arão, aleluia, desejando terem morrido no Egito ou no deserto. E também eles acreditavam, diante das palavras daqueles homens que não acreditavam nas promessas de Deus, que era melhor eles voltarem ao Egito. E eles ali então resolvem levantar um capitão para que eles possam voltar ao Egito, para que eles pudessem voltar à casa da servidão. Mas nós vemos na continuação do texto de Números, capítulo 13, que porém Caleb e Josué, eles rasgam as suas vestes e falam a todo o povo dizendo que a terra que espiaram era muito boa, e que se o Senhor se agradasse deles, os colocaria nesta terra independente dos inimigos e dificuldades que eles teriam à frente. Mas para isso eles não deveriam ser rebeldes contra o Senhor, nem temer o povo desta terra, porque eles, os inimigos, os gigantes que ali habitavam,
eles seriam o seu pão, pois o Senhor, o Deus de Israel, estava com eles e que eles não precisavam temer. Aleluia. E mesmo diante a incredulidade de um povo, nós vemos Caleb perseverar em seguir ao Senhor, o seu Deus. Um homem que não era um israelita de nascimento, mas o era pela fé no Deus de Israel. Demonstra sua confiança, não naquilo que os seus olhos estavam vendo, não naquilo que os seus outros amigos que foram junto observaram, não nas palavras que eles disseram, mas no que o Deus de Israel já havia prometido a eles. Pois Caleb, ele fez parte daqueles que passaram o Mar Vermelho a seco. Caleb fez parte daqueles que viram o maná descer do céu, que viu água jorrar, que viram águas amargas se tornarem em doce. E o que seria para este Deus tão poderoso aniquilar os inimigos que estavam naquela terra? Para Deus bastava um sopro. Caleb assim acreditava. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 Nós vemos em vários versículos em Josué 14 a palavra perseverar, que ele perseverou em seguir, que ele perseverou em dedicar o seu coração naquilo que o Senhor tinha. E a palavra perseverar, ela tem por sinônimo continuar, perdurar, persistir e permanecer. Mateus 24, versículo 3 ao 13, vai nos dizer assim: E estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou em algumas versões, quase todos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. É perseverando em seguir ao Senhor, como fez Caleb, que nós também herdaremos a promessa de entrar e possuir a terra prometida, que não foi feita pela palavra do pastor, que não foi feita pela palavra de homens, mas foi feita pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele iria ao céu e nos prepararia lugar, e que voltaria para nos buscar e para nos levar junto dEle, para onde quer que Ele esteja, nós venhamos estar junto dEle também. Josué capítulo 14, versículo 9, continua Caleb dizendo: Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Por sua perseverança em seguir ao Senhor, por permanecer naquilo que Deus havia prometido, Deus faz uma nova promessa a Caleb, a de herdar a terra que ele havia espiado. Isso nós vemos em Números 14, 24, aonde diz o texto: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro
espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Caleb não seguiu o que os seus amigos seguiram. Caleb não foi por aquilo que os seus amigos estavam dizendo, mas ele foi por aquilo que era a palavra do Senhor para uma nação. E ele recebeu por essa perseverança a promessa na sua vida. Aleluia. Versículos 10 e 11 de Josué 14 continua nos dizendo: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora minha força para a guerra, para sair e para entrar. Aleluia. Quando nós lemos em Números capítulo 13, Caleb, eles têm naquele texto a idade de 40 anos. Se passam então 45 anos dessa promessa. E muitas promessas de Deus feitas à nação de Israel durante a sua peregrinação no deserto se cumprem. Dentre elas, a morte dos desobedientes e incrédulos está em Números 14, 21 e 23 e versículo 26 ao 32. A peregrinação por 40 anos no deserto também foi algo que Deus falou e se cumpriu. 40 anos porque diz a palavra em Números capítulo 14, versículo 33 e 34, que era um ano para cada um dia que o povo passou espiando a terra. Caleb viu e viveu o cumprimento de muitas promessas. Ele atravessou o Jordão, ele venceu guerras, ele viu as muralhas de Jericó ir ao chão, ele viu uma mulher prostituta se tornar um exemplo de fé e conversão ao Deus de Israel. Infelizmente, ele também viu os israelitas serem derrotados por causa do pecado de Acã, mas após a expiação desse pecado, ele viu o povo de Israel vencer mais uma guerra pelas mãos do Senhor. Caleb, nesses 45 anos que se passaram, viveu tantas experiências com o Senhor, que tinha convicção de que se ele ainda estava vivo, era porque o Senhor o estava conservando para receber o que havia lhe prometido. Aleluia. Quando, aleluia, ele mesmo declara: e ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Da onde que veio essa força de Caleb? São 45 anos guerreando, são 45 anos pelejando contra inimigos e esperando a sua promessa. Em Jeremias 17, versículos 5 a 8 vai nos dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. A força de Caleb nesses 45 anos vinha da sua confiança e perseverança de seguir ao Senhor, de não ser influenciado por circunstâncias ou pessoas, mas ser influenciado pela fé no Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia não nos relata, mas como ser humano, Caleb teve sim as suas lutas pessoais,
diante das situações da vida, mas diante da sua confissão de ter a mesma força, o mesmo vigor, nós vemos que tudo isso só pode se dar na sua perseverança em Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 40, capítulo 40, versículo 28 ao 31 vai nos dizer: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó igreja, como está a nossa força no Senhor? Será que nós estamos com o mesmo vigor que nós tínhamos quando aceitamos a Jesus? Será que com o passar do tempo e com a ilusão de que a promessa da volta do Senhor está tardando, a nossa força não tem se acabado e temos nos deixado ser levados pela conformidade com este mundo, por aquilo que este mundo dita e não por aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra que há de acontecer? Aleluia! Em quem ou no que nós estamos esperando para continuarmos aqui nesta vida ou na vida futura? Às vezes nós estamos tão agarrados às coisas deste mundo. Não é errado você fazer planos, você buscar os seus sonhos, mas eles não podem e não devem estar acima de Deus. Eles não podem e não devem estar acima daquilo que Deus quer para a sua vida. Que as nossas orações não sejam: Deus, me dá isso, Deus, faça isso na minha vida, mas que antes de tudo, assim como nós vemos em muitos exemplos do Senhor Jesus fazer: Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor me conceda. Senhor, se for a tua vontade, que esta porta se abra. Mas que nós venhamos, irmãos, buscar sempre em Deus, permanecer e perseverar em Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos tão cansativos, tão trabalhosos. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. São tempos trabalhosos para aqueles que trabalham na igreja com pessoas. São tempos trabalhosos na nossa vida secular também. Eu sei que com o passar do tempo, a nossa força física, ela vai se esvaindo. Hoje eu tenho a idade de 39 anos, eu já não tenho tanto vigor como eu tinha aos 16, quando eu cheguei no Japão. Nós aqui vivemos uma maneira de vida muito frenética, muito robótica, se nós formos ver. Trabalhamos muitas vezes em fábricas como robô. Seguimos uma sequência de trabalho como se fôssemos máquinas, e isso nos desgasta. Mas mesmo sem as forças físicas, nós não podemos deixar, irmãos, que isso venha abalar a nossa força e vigor no Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não é somente no espírito, mas é no físico. Meu irmão, quando nós temos visto falar de depressão, ansiedade, eu mesma passei por esta questão, passei pela terapia, mas a minha cura, a minha libertação, e a cada dia, cada gigante que eu preciso enfrentar, veio do Senhor. Veio na minha busca no Senhor, no reconhecimento de que eu preciso dEle, de que sem Ele eu não sou nada. Enquanto nós confiarmos em homens, enquanto nós confiarmos na força do nosso braço, nós vamos correr e nos cansar, nós vamos caminhar e nos fadigar. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos
46, versículo 1 ao 3. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas ruxam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quando você faz de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza, pode vir a notícia que for, pode vir o abalo que for, pode vir a crise que for, você continua firme, você continua inabalável, porque é Deus quem te sustenta. Aleluia. Aqui nós estamos hoje vivendo essa realidade de alerta, deste tão grande terremoto, que segundo os especialistas, há ainda essa expectativa de acontecer. Meus irmãos, mas que mais do que viver essa preocupação, que nós venhamos ter a confiança que, se for esse o meio ao qual Deus quer nos levar para junto dele, qual vai ser o nosso destino? Deus. A verdade, como eu já disse outras vezes, é que nós queremos ouvir a trombeta. É num piscar de olhos subirmos aos céus e encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos se é como aconteceu com o pastor Lisandro na semana passada, através de um acidente de automóvel Deus o recolher. Nós não sabemos se é através de uma enfermidade que Deus vai nos recolher. Nós não sabemos se até mesmo dormindo, através do deitamos para dormir e não acordaremos, se é a maneira que Deus quer nos recolher. O que nós precisamos saber e ter a certeza é qual será o nosso destino. Qual será o nosso destino se o Senhor nos chamar em particular? Nós oramos para que Deus nos guarde, para que Deus guarde esta nação, mas que muito mais nós venhamos dar o nosso coração ao Senhor, pois o próprio Senhor nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. O coração, a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades. Se entregamos a Ele, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades passam a ser as dele, e estaremos em um lugar seguro, independente dos abalos, tremores e notícias, estaremos seguros em Deus. Aleluia. Josué 14, versículo 12 continua dizendo: agora, pois, diz Caleb, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Caleb pede o monte a qual o Senhor disse que o daria em herança. Essa promessa feita há 45 anos atrás. E ele sabe que ali neste monte ainda havia os anaquins, os gigantes, grandes e fortes. Mas ele, nesse versículo, vemos, ele continua sua confiança no Deus, dizendo que o Senhor será comigo para os expelir. Um homem de 85 anos, um homem já experimentado, mas que mantinha a sua força e o seu vigor em Deus. Aleluia. Versículo 13 e 14, já estamos encerrando. Diz: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Caleb, ele recebe a sua herança como Deus lhe prometeu. Ele precisou esperar estes 45 anos, mas ele não deixou o seu coração e nem o seu espírito se envelhecer. Ele perseverou em seguir o Senhor, o seu Deus, e buscou manter a sua força somente no Deus de Israel. Mais uma vez eu pergunto a mim mesma e a você, ó Igreja do Senhor: como está a nossa força em Deus? Se hoje nós estamos sem forças, cansados nessa jornada qual nós estamos, não venhamos nos esquecer que o Senhor nosso Deus, Ele dá força
e vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que já não tem mais nenhum vigor. Mateus 11, 28 ao 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, então em outras versões de sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Jesus, Ele não somente nos dá forças, mas Ele também tem todo o poder de acabar com a sede da nossa alma. Aleluia! João capítulo 4, versículo 13 ao 14, quando Jesus encontra com a mulher samaritana naquele poço, diz: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Se você está cansado, se nessa caminhada que você tem tido com o Senhor, você se encontra talvez até mesmo se arrastando, busque hoje em Deus, busque o renovo em Deus, busque as forças que você precisa no seu físico, no seu espírito, na sua alma em Deus, porque é somente Ele que pode preencher os vazios da nossa alma. Nós estamos muitas vezes dentro da igreja, estamos participando do culto e muitas vezes ainda nos encontramos vazios, porque Deus já não opera, não, porque estamos fechados nas nossas convicções, fechados nas nossas linhas de pensamento, fechados nos últimos dias, a qual diz que o amor de muitos se esfriaria, mas que em nome de Jesus nesta noite, o Espírito Santo de Deus venha visitar o meu e o seu coração, e sejamos daqui renovados, fortificados, e possamos dizer que a nossa força hoje voltou como no dia ao qual nós aceitamos ao Senhor, e que vamos pelejar, ainda que para andar a terra tenhamos que enfrentar os gigantes que ainda há neste lugar, mas nós vamos enfrentar, porque o Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! Em nome de Jesus, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu preciso me fortificar no Senhor. Nós precisamos, irmãos, porque quanto mais próximos da volta de Jesus, o caminho vai ficar mais estreito e apertado. Quanto mais perto da volta de Jesus, nós não venhamos ter a falsa esperança de que as coisas nesta terra vão melhorar. Não. Cada dia que passa vai ficar de mal a pior. Meu Deus. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Até mesmo aqueles que não frequentam uma igreja, até mesmo aqueles que não se consideram cristãos, diante dos acontecimentos, nós ouvimos da sua própria boca: o fim está chegando. Deus tem que fazer algo porque as coisas estão difíceis. Quanto mais nós que conhecemos a palavra venhamos estar apercebidos. Por isso nós precisamos desta força. Como está a nossa força no Senhor, ó igreja? Como está a sua força no Senhor, minha irmã? Como está a sua força no Senhor, meu irmão, meu jovem? Gastamos tanto tempo na frente de uma tela de celular. Gastamos tanto tempo olhando ofertas de roupas, olhando tantos sites, e
não paramos muitas vezes 5, 10 minutos de joelhos na presença do Senhor, porque é cansativo, meu dia foi cansativo. Oh, meu irmão, para buscar força em Deus, precisa orar, precisa buscar na palavra de Deus, aleluia. Não é você vindo somente aqui no culto e não tendo a sua vida em casa. Precisamos dos dois, precisamos dessa união da vida com Deus em casa, mas também na igreja do Senhor, adorando, ouvindo o que Deus está dizendo pelos seus vasos, aleluia. Oh, se Jesus te chama hoje, qual vai ser o seu destino? Se Jesus te chama hoje, jovem, para onde você vai? Não pense que porque você ainda é novo, você tem muito o que viver. Você não sabe. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conseguiu alcançar os pensamentos de Deus? Ninguém. Qual é o nosso destino, a igreja? Se for a vontade de Deus este terremoto acontecer nessa região a qual nós estamos, qual é o nosso destino, igreja? Se a enfermidade vir e não tiver cura e o Senhor não quiser te curar, qual será o seu destino, ó igreja? Se a trombeta tocar, será que você vai ser arrebatado? Ou será que você vai olhar para o lado e vai ver que o seu irmão foi e você ficou? Que o seu esposo foi e você ficou? Que o seu filho foi e você ficou? Meu Deus! Como está a sua fé no Deus de Israel? Como está a força nossa? Eu preciso, eu quero, eu preciso mais. E quanto mais perto da volta, mais nós vamos precisar de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não é a voz da irmã Andréia, não é, porque eu sou tão pecadora e até mais do que você. Só Deus conhece o meu íntimo e sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades e dos meus pecados. Mas se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, como o povo de Israel fez lá no deserto. Não seja rebelde como o povo foi lá no deserto e precisou caminhar em círculos 40 anos até que toda aquela geração ficasse por terra, morresse ali. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pega onde você está, feche seus olhos. Pai, Senhor, Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, desde o começo deste culto, nós ouvimos aqui a sua palavra, Senhor, nos direcionando a confiarmos em Ti, a depositarmos, Senhor, a nossa esperança, tanto na vida presente quanto na futura, depositarmos em Ti, Senhor. As Tuas palavras, elas não mudam, e elas, Senhor, estão escritas para que delas nós venhamos nos inspirar, para que delas nós venhamos depositar a nossa confiança. Senhor, ó Deus, obrigado, porque o nosso coração, Senhor, tem a certeza de que nesta noite o Senhor falou na nossa alma. Senhor, obrigado, continue usando pessoas para ministrar ao nosso coração a Tua boa palavra. É a nossa oração, no nome de Teu Filho Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, irmãos, por mais um minuto apenas. Irmãos, nós não temos como agradecer a Deus